Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sexta live da Maratona da Ergonomia. Série de 20 lives que a gente está fazendo aqui no Instagram, de segunda a sexta, às 17 horas, até dia 8 de maio. E hoje, nada mais, nada menos que Alexandre Sabino, auditor fiscal do trabalho, para a gente conversar sobre o seguinte assunto: ergonomia na visão de um auditor fiscal do trabalho. Eu acho que essa live vai ser muito interessante para a gente saber de um ponto de vista diferente do nosso, porque nós estamos em um local, em uma situação onde a gente tem que atender no mínimo 4 olhares. O primeiro olhar é o da empresa, o segundo olhar é o do trabalhador, que são opostos. O terceiro olhar é o nosso olhar como técnico, como profissional, como especialista. E o quarto olhar, que também é o Ministério Público do Trabalho, né? Agora é Secretaria do Trabalho, as auditorias, né? Com os auditores fiscais. E hoje a gente tem aí esse convidado mega especial. Vamos ver se ele já está aqui. Grande Débora. Bom, gente, primeiro, para começar, eu queria agradecer esse convite generoso por parte da Débora. Né? Acho esse momento pelo qual a gente está passando, a gente não perder contato com as nossas bases, né? Que são as normas regulamentadoras, que são os nossos olhares sobre as nossas atividades, sobre as nossas ações, as nossas profissões. Então, foi com muito ânimo, né, que eu aceitei esse convite da Débora, e a gente deixa aí o espaço aberto. Ela já tinha me falado previamente, né, Débora, que já tinha algumas, no plural, perguntas, mas isso a gente vai tentar fazer com que esse bate-papo seja o mais descontraído possível, o mais leve possível, né? Porque quando a gente vem com muita carga técnica, aquele tecnicismo, né? Hoje em dia eu considero isso bem desnecessário, né? Então é mais para a gente trocar uma ideia mesmo, um bate-papo, né? Como o próprio tema já diz, né? Sobre a visão, a ergonomia, sobre o olhar de um auditor fiscal do trabalho, né? Então a gente está aí para trocar ideia e vamos fazer esse bate-papo ser o mais tranquilo possível, né? Bom, te apresente para nós, Sabino. Então, assim, hoje eu estou auditor fiscal do trabalho e muita gente confunde a auditoria fiscal do trabalho do hoje Ministério da Economia, né? Que era o antigo Ministério do Trabalho. Muita gente confunde com os procuradores do Ministério Público do Trabalho, né? Muita gente confunde e os nomes são complicados mesmo. Tem o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Tem a antiga DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Então, é importante que a gente faça essa distinção, né? O auditor fiscal do trabalho, ele pertence à inspeção do trabalho. A inspeção do trabalho, ela hoje é vinculada à Secretaria de Trabalho, né? E a Secretaria de Trabalho é uma das secretarias do Ministério da Economia, né? Uma parte do Poder Executivo, né? Então, o que o Poder Executivo faz? Ele, entre outras coisas, ele fiscaliza o cumprimento da lei. Ele não processa ninguém. É diferente, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem os procuradores do trabalho. Os procuradores, eles podem promover ações judiciais contra as empresas e etc. Então, muita gente faz essa confusão, né? Mas hoje eu estou auditor fiscal do trabalho, também sou professor de curso de pós-graduação da área, né? E nunca pensei que eu fosse atuar na área da segurança do trabalho, né? Porque muita gente acha que eu sou engenheiro de segurança e eu não sou, né? A minha formação é em economia, né? Eu sou ex-bancário, fui demitido, né? Porque eu tive uma LER, eu tive que operar o braço, eu tive uma doença ocupacional, né? Então, quando o banco descobriu que eu estava com problema no braço, eu fui demitido, né? Aí eu fui submetido a uma cirurgia, tive um pós-operatório complicado, né? Aí, quando eu tive alta, né? Quando eu tive alta do meu tratamento, falei, e agora? Falei, vou estudar para concurso. Estudei e passei. Eu tenho até um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo como que eu estudei para o concurso,
né? E foi coisa de doido, estava desempregado, né? Então, tipo assim, não tinha mais vida social, não tinha mais vida para a família, era só acordar, estudar, comer e dormir. Acordar, estudar, comer e dormir, né? Então, passei, aí que eu fui tendo esse primeiro contato com esse mundo lindo e maravilhoso que é a saúde ocupacional, né? E foi dentro já da auditoria fiscal que eu vi que a área da segurança do trabalho não é inimiga da organização de uma empresa. Elas são aliadas, né? Elas são aliadas. E pelo fato de ter a formação na área financeira, entre aspas, né? Como eu falei, eu sou formado em economia, né? Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão financeira e controladoria. Eu tenho meu MBA na área de segurança do trabalho, mas a minha paixão mesmo é a área financeira como um todo, e eu acho assim, para mim é aquela coisa que grita aos olhos como que a saúde ocupacional e a saúde financeira de uma empresa, elas andam de mãos dadas. Então eu vejo muita gente usando o discurso, né, de que segurança do trabalho é custo, é despesa. Assim, para mim isso soa tão absurdo, né? Mas enfim, eu já estou falando demais. Com relação a isso, eu queria até destacar o tema de hoje, né? Ergonomia na visão de um auditor fiscal do trabalho. Esse não é artigo indefinido, é o meu, numeral, né? Eu não falo aqui em nome da inspeção do trabalho como todo, eu não falo em nome da Secretaria do Trabalho, eu não estou aqui representando toda a totalidade dos auditores fiscais do trabalho. Eu estou dando um ponto de vista meu. Perfeito. E que vocês que estão acompanhando a gente, vocês têm total liberdade de concordar, de discordar, achar que eu estou ficando doido, fica à vontade, né? Mas igual eu falei, eu não tenho medo de me expor. Eu acho que hoje em dia, nesse mundo onde que as coisas acontecem numa velocidade que a gente não consegue sequer calcular, eu acho que a melhor forma de construção do conhecimento é através de uma reflexão coletiva, né? E se a gente guardar aquilo que a gente acredita, se a gente guardar aquilo que a gente enxerga pra gente, a gente perde a argamassa dessa parede, né? Então a gente não vai conseguir unir esses tijolos. Então eu me exponho. Perfeito, você já diferenciou auditor fiscal, Ministério Público, Inspeção do Trabalho. Isso. Era com essa pegada que eu queria começar, justamente para o pessoal atuar, né? Queria que você compartilhasse com a gente de uma visão geral tua, das tuas experiências que você já teve, quais seriam as principais demandas relacionadas a auditorias por parte sua ou de colegas, enfim, relacionadas à ergonomia. O que mais acontece nas empresas, demandas que acaba que vocês chegam nessas empresas? Bom, hoje a fiscalização do trabalho, ela tem alguns caminhos que levam o auditor fiscal do trabalho aos estabelecimentos de uma forma geral, às empresas, né? O primeiro e o mais conhecido de todos eles é a denúncia, né? Em quase que a totalidade das vezes, a gente chega no estabelecimento, a gente se identifica enquanto auditor fiscal do trabalho. A primeira pergunta, foi denúncia? Né? E sim, as pessoas estão muito arraigadas ao errado, né? As pessoas estão muito presas ao incorreto. As pessoas estão muito viciadas naquela visão que tem uma pessoa aqui na minha casa para achar os meus erros. Por isso sempre vem à mente, foi denúncia, né? A denúncia é sim um dos caminhos que nos leva ao fiscalizado, digamos assim, àquela unidade que a gente vai inspecionar. Mas não é o único, né? A denúncia, inclusive, ela não é a mãe de todo o planejamento da auditoria fiscal, né? O planejamento ele vem de Brasília para a gente. O que a Secretaria do Trabalho faz? Por exemplo, a gente está em 2020, perdão. Bom, em 2019, quais setores acidentaram mais? Quais empresas acidentaram mais? E quando eu falo acidente, eu estou me referindo tanto ao acidente quanto ao adoecimento, tá? Então, eles fazem esse levantamento e enviam para a gente, olha, em Maceió, que é a minha realidade, né, no estado de Alagoas, no caso, os setores que mais adoeceram e acidentaram foram os setores A, B e C. Então, já que são os setores que estão adoecendo mais e acidentando mais, obrigatoriamente,
vocês aí no estado de Alagoas, vocês precisam focar A, B e C, né? Aí às vezes a gente recebe uma denúncia pontual do setor X. Um trabalhador, né, que teve um direito lesado em um setor que não é o foco da auditoria fiscal. Significa que ele não está no direito dele? Ele está no direito dele, mas não é o papel da auditoria fiscal esse caso. Ele tem que procurar a justiça, porque é um empregado. Foi um problema pontual. A própria Constituição Federal ela fala que o serviço público ele tem que ter amplitude, né? Como nós somos poucos servidores, né, hoje, pouquíssimos auditores fiscais do trabalho, então a gente tem que priorizar aquelas ações fiscais que vão alcançar uma quantidade maior de trabalhadores. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, eu fiz uma denúncia que eu não estava recebendo vale transporte, fiscalização do trabalho não veio aqui, lá ninguém trabalha. É aquela visão que a maioria das pessoas tem. Não, mas só você não está recebendo vale transporte. Tem algumas empresas que você tem centenas de trabalhadores com 3 meses de salário em atraso, né? Então, se a denúncia ela chega dentro daquele planejamento dos setores A, B e C, aí é claro que a gente vai encaixar, né? Então, a gente tem a denúncia, a gente tem o planejamento que vem de Brasília e as chefias regionais, né? A coordenação do projeto com as chefias dos setores, que a gente não tem só fiscalização, a gente tem a fiscalização da área da saúde ocupacional, a gente tem a fiscalização do que a gente chama de legislação, férias, 13º, hora extra, banco de horas, né? A gente tem uma equipe especializada em fundo de garantia, nós temos trabalho infantil, nós temos inserção do jovem aprendiz no mercado de trabalho, a gente tem inserção do portador de deficiência, nós temos a parte do trabalho do imigrante, né? Então não é só a fiscalização da área de saúde ocupacional, né? Então esse planejamento vem de cima, as chefias fazem planejamento, né? Tem as denúncias, tem as demandas externas, sindicatos, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, que a gente inclui aí nessa parte da denúncia, e tem eu estava passando na porta e resolvi entrar. Né? Por quê? Porque o grave e iminente, a gente tem na nossa carteira funcional, tem um dispositivo legal lá que fala que o auditor fiscal do trabalho ele tem livre acesso a toda e qualquer unidade ou setor da empresa. Né? Então, você não pode entrar ali porque é sigilo empresarial. Não, essa fiscalização ela é permitida por lei. Eu não vou divulgar a parte do seu sigilo, mas eu tenho por lei acesso. E se a gente for impedido de entrar, a gente pode chamar força policial, e é a Polícia Federal, que se trata de uma fiscalização federal. Aí a gente, além do auto de infração por embaraço à fiscalização, a gente preenche o relatório, manda tanto, aí sim, para o Ministério Público por embaraço, quanto para a PF, aí a gente agenda com a Polícia Federal e volta ao estabelecimento com força policial, para que a liberdade de entrada seja garantida. E esse caso que eu exemplifico, como eu estava passando na porta e resolvi entrar, são os casos de grave e iminente risco. Né? Por exemplo, como eu já dei vários exemplos em alguns dos meus vídeos postados no YouTube, né, que eu estava me dirigindo para uma clínica, né, passei em frente a uma obra num dia de chuva, estava o trabalhador na periferia da obra, de chinelo, bermuda, camiseta, se debruçando assim para a área externa da laje, sem proteção nenhuma. Então, tipo assim, gente, esse cara vai morrer. Esse cara vai cair. Mas eu não tenho minha ordem de serviço, eu fui direcionado para uma clínica. A clínica vai continuar lá, ela espera. Né? A minha prioridade é fiscalizar essa obra. Imagina, o cara tá lá debruçado quase para fora, eu entro na obra, todo mundo para a auditoria, o cara leva o susto e cai. Não é assim também, né? Não é assim, a gente entra, oi pessoal, tudo bem? Tem engenheiro, tem o mestre, chama para mim, por favor. Isso aconteceu. Olha, eu sou da fiscalização do trabalho, chama todo mundo aqui para mim pra gente bater um papo. Aí chama todo mundo, olha gente, eu tô parando a obra por causa disso, né? Eu vou deixar aqui por escrito, é um embargo. Né? Eu não fui direcionado para lá. Não foi denúncia, não foi planejamento, não foi nada. Eu vi a infração e entrei. A gente tem essa liberdade também, tá? Então, assim, são esses 4 caminhos.
Já aconteceu com um cliente meu. Eu não era ainda prestadora dele e o auditor fiscal do trabalho estava voltando de outra empresa. E é uma empresa bem na BR, assim, bem à vista, né, dos veículos. E ele viu um trabalhador trabalhando de chinelo. Trabalho com calor, com fogo, né? E aí ele parou na hora. E aí, enfim, aconteceu tudo que você já sabe, né? Sim, a interdição e etc. E aí foi que o auditor, junto com isso, já viu todas as questões ergonômicas e solicitou análise ergonômica do trabalho. Foi aí que eu entrei e o técnico de segurança me contou e eu falei, mas vocês estavam pedindo, né? Não, é o que eu falo, às vezes é um convite. Exato. Sabe? Às vezes é um convite, igual assim, às vezes, quando aconteceu em outra ocasião também, né? Quando eu cheguei e falei que eu estava embargando a obra e tudo, né? O mestre perguntou, foi denúncia? Eu falei, não, foi convite. Ele, como é? Eu falei, o senhor me convidou. Quando o senhor deixou a sua obra, eu apontei para ele assim, desse jeito, o senhor está falando fiscalização do trabalho? Por favor, parem a minha obra. Alguém vai morrer. É por isso que eu estou aqui, eu estou aceitando o seu convite. Claro, não foi a primeira abordagem, a gente já tinha conversado, então eu já vi que era um cara tranquilo de lidar, porque tem isso também. A fiscalização, ela é muito reflexo do fiscalizado. Se o fiscalizado entende que a gente está lá exercendo o nosso papel, porque ninguém gosta de parar numa blitz policial, mas todo mundo sabe a importância de uma blitz. Né? Com a fiscalização é a mesma coisa. Eu, quando fui bancário, eu fui fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Né? E eu não gostei. Né? Foi até muito engraçado, eram 2 pavimentos. Né? Eu trabalhava na parte superior, aí de repente sobe a Sandrinha. Sandrinha é bem pequenininha mesmo. Sandrinha, Alexandre. E eu lá na correria de banco, falei, oi Sandrinha. Alexandre, oi Sandrinha. Tem um fiscal do trabalho lá embaixo. Aí eu olhei para ela assim, tem um fiscal do trabalho lá embaixo, atende ele lá. Eu não tenho nada com isso não, Sandrinha. Alexandre, vai lá, atende, enrola ele, você fala bem. Aí eu fui descendo, sabe aquela câmera lenta? Que você vai descendo assim, só aquele negócio na sua cabeça, enrola ele. E eu fui descendo de câmera lenta assim, eu falei, gente, o cara trabalha com isso há anos. Ele já lida com as pessoas tentando enrolar ele 24 horas por dia. Ele vai me pedir um monte de coisa que eu não faço a menor ideia do que seja, né? Ele está acostumado com as pessoas tentando enrolar ele, né? E eu acho que eu vou ser mais esperto que ele. Não dá. Aí eu falei lá, pois não, senhor. Foi até meu professor depois no cursinho que eu fiz para preparação do concurso, né? Eu, pois não. Aí, não, eu sou auditor fiscal do trabalho. Aí ele começou a me pedir PPRA, PCMSO, análise ergonômica do trabalho, né? O certificado do designado da CIPA. Aí veio o enrola ele. Falei, meu senhor, eu vou ser bastante franco com o senhor. Eu não faço a menor ideia do que o senhor está me pedindo. Não sei. Posso estar errado, posso estar assim, mas eu não faço ideia do que sejam essas coisas que o senhor está me pedindo. O senhor tem 2 alternativas. Mete a caneta em tudo. Eu vou pegar, vou mandar para o meu jurídico, e eles são pagos para isso. Ou o senhor me dá um prazo, aí eu vou correr atrás, né? Ele, não, eu vou dar um prazo, o objetivo aqui é justamente ver se está tudo bem. Aí, esse foi o meu primeiro contato com a saúde ocupacional, né? Aí, beleza, análise ergonômica do trabalho. Entramos em contato lá com o pessoal da Federação dos Bancos, eles sugeriram, na época, um técnico de segurança, né? Aí ele veio com tudo pronto, PPRA, PCMSO, análise ergonômica do trabalho, né? Aí jogou aqueles livros, né, todos em cima da mesa, é tanto. Eu falei, não, senta aqui do meu lado, você vai ler tudo comigo. Ele, não precisa não. Aí tá tudo que o fiscal gosta de ver. Eu falei, eu não quero que você traga para mim o que o fiscal gosta de ver. Eu quero que o que esteja aqui represente a realidade. Porque se isso não representar a realidade, quem vai se lascar sou eu. Se tiver alguma coisa aqui que foge da realidade, a responsabilidade vai ser minha. É por isso, Débora, que hoje eu vejo o pessoal muito preocupado, né? A pergunta que, assim, em 110% desse tipo de encontro aparece. Quem pode elaborar a análise ergonômica do trabalho? Quem sabe? Assim, em 110% das vezes essa pergunta é feita. Eu falo, gente, vocês estão fazendo a pergunta errada.
Não é eu posso elaborar. A pergunta certa é, eu devo elaborar. E se eu sei? Eu devo, exatamente. Né? Eu devo. Igual, por exemplo, a gente tem a nota técnica 267, se eu não me engano, do antigo Ministério do Trabalho. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho. É a nota técnica 287, lembrei. 287 de 2016. Resumidamente, fala o quê? Qualquer pessoa com curso superior pode. Eu sou formado em economia. Eu posso. Eu já fiz, eu tenho um MBA em segurança do trabalho. Né? Eu já fiz alguns cursos de análise ergonômica do trabalho. Né? E não me considero apto para elaborar. Então, Sabino, mas como se você fiscaliza? Mas eu já recebo aquilo pronto. Eu vou pegar aquela análise pronta, vou comparar com a realidade, vou verificar o planejamento que foi feito, as realidades que foram me apresentadas, os ganhos que vão ser adquiridos ao longo do tempo. Então eu vou verificar se aquilo lá está sendo uma narrativa do livro Alice, o País das Maravilhas, ou se eu estou vendo que é um documento, que é uma análise, um programa factível. Isso eu sei fazer. Né? Isso eu sei fazer. Eu, enquanto auditor fiscal do trabalho, eu fui treinado nesses quase 15 anos de auditoria fiscal para olhar para uma análise ergonômica do trabalho e verificar, esse cara está tentando me enrolar? Igual a recomendação que eu recebi quando eu estava lá atrás no banco. O mínimo que eu particularmente aceito é uma análise ergonômica do trabalho elaborada por um ergonomista que contenha, no mínimo, o item 8.4 da NR17. Sabino, mas a gente tem um ergonomista já da empresa, ele não fez a pós, mas ele é formado em educação física, ele é formado em fisioterapia, né? Aí vem a exceção. A gente não pode usar a exceção como regra. Né? Porém, eu costumo falar que a exceção é o exemplo do burro. Por quê? Imagina que você estava lá num congresso de medicina, aí está na parte do pneumologista da palestra dele, falando que o fumo faz mal à saúde. Aí levanta a pessoa lá, meu avô fuma desde 15 anos de idade, nunca teve problema. É exceção. A exceção é o exemplo do burro. Né? Então, a gente não pode usar a exceção como regra. Então, qual é a regra? Um profissional de curso superior, que eu aceito, com a pós em ergonomia, cuja análise ergonômica do trabalho obedeça pelo menos o item 8.4 do anexo 2. Aí vem a exceção. Mas a gente já tem um ergonomista, é assim, assado, trabalha não sei quanto tempo na área, dá aula para pós-graduação de ergonomia, mas ele mesmo não é pós-graduação. Deixa eu ver o material. Aí eu vou exercer aquilo que a auditoria fiscal me proporcionou em quase 15 anos. Né? É saber separar o joio do trigo. Né? É saber quem está tentando enrolar a gente ou quem de fato fez uma análise. Né? Exatamente isso. Eu gostei muito dessa tua colocação, porque ao mesmo tempo que a gente tem profissionais com nível superior, com pós-graduação, com MBA, que fazem um mau serviço, a gente tem profissionais que com a experiência mesmo conseguem executar um trabalho de muita excelência, mesmo sem ter esses títulos. Então, eu gosto da tua ponderação. Não, você não tem... Então, deixa eu ver o seu trabalho, porque o principal é o resultado final. Então, é muito bom essa coerência. Você tocou num ponto aí, Débora, que é aquilo que eu falei no início, né? A gente é as experiências que a gente tem. Né? Você tá me falando aí, tudo bem, ele não tem título e tal. Aí eu me lembrei, uma vez eu estava saindo do supermercado, né? Isso já tem uns 5 anos ou mais, né? Aí eu fui abordado, Sabino, nossa, e tal, eu acompanho o seu trabalho na internet, pô, obrigado e tal. Nossa, que legal, vamos tirar uma foto? Vamos. Não, eu sou coordenador de um curso de pós-graduação e tal, que legal, queria te convidar para dar aula lá com a gente. Pô, beleza, vamos conversar assim. Quais são os seus títulos? Ele os seus títulos. Eu falei, cara, se você quiser título, cara, você tem que ir numa biblioteca, cara. Aí ele, não, porque você sabe, né, mas para dar aula lá com a gente, tem que ter titulação. Eu falei, cara, mas foi você que me abordou, né? Não foi você que me abordou, não foi eu que te abordei. Então, assim, às vezes a gente está tão preocupado com aquele diplominha ali
pendurado na parede, que a gente acaba abrindo mão da experiência que a pessoa tem. Perfeito. E ela não tem preço, Não. sabe? E com relação à experiência, me dói no coração, sabe, Débora? Quando eu fico vendo, assim, hoje, né, a gente na internet, a gente nessa período de isolamento social, eu recomendo a todos que façam, inclusive, né, nesse período de isolamento social, a gente se sente como uma ilha, né, cercado por lives por todos os lados. Né? Não tem uma hora do dia que a gente não entra no Instagram e vê lá um... E olha que eu sigo muito poucas pessoas, né? Mas sempre tem uma live. Então, eu fico vendo muito pessoal falando dos comitês de ergonomia. Inclusive, você fez uma recentemente, uma live com o Mário. Um grande abraço. Sei que o Mário está assistindo a gente daí. Um abraço para ele. Eu me considero privilegiado. Eu me considero um privilegiado de já ter participado de vários eventos lado a lado com o Mário, né? Aprendi muito com ele, inclusive, né? Porque assim, na área da saúde ocupacional, a gente copia um pouquinho de um aqui, copia um pouco do aqui, pega uma ideia do outro. Ou isso aqui vale daquela minha palestra, traz para cá, né? Mas com relação ao comitê de ergonomia, o pessoal da saúde ocupacional gosta de se sentir importante, né? Então é aquela empinada no nariz, não, porque o comitê de ergonomia tem que contar com o médico do trabalho, tem que contar com o fisioterapeuta, tem que contar com a direção da empresa, o encarregado, um gestor, o responsável pela área financeira. Aí eu levanto meu dedinho e fico quieto lá. Normalmente eu gosto de sentar lá, eu sou do fundão, sabe? Eu gosto de sentar lá atrás. Aí eu levanto meu dedinho assim, aí a pessoa, não, porque aquela coisa bonita, né? Todo mundo importante do comitê de ergonomia, só os bambambam, aquele pessoal que você olha assim, pô, esse pessoal aí, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas o horário não me permite, né? Mas só aquele pessoal, né? Os bambambam, aí eu levanto o dedinho. Aí as perguntas começam, e eu tô com meu dedinho lá atrás. Você aí de trás, com o dedinho levantado, aí eu pergunto, e o trabalhador? E o trabalhador? Vocês não vão chamar para esse comitê? Não é um comitê, né? Não serve para nada. Não serve para nada. Você pega só os bambambam, só a diretoria, cada nome é mais bonito que o outro. Pior, quando você começa a americanizar os nomes, quanto mais americano, pior fica. Antigamente é presidente, hoje é CEO. Não, porque eu sou CEO, né? Antigamente, hoje é tudo assim, é CEO, é compliance, é síndrome de burnout, né? Então, quanto mais começa a americanizar os nomes, para mim, pior vai ficando. Por quê? Porque a gente perde o foco nas pessoas. Então, não adianta nada aquele cara que é pós-doutorado em Harvard vir para minha empresa se ele não ouvir meu trabalhador. Porque não adianta. Né? Não adianta. E eu tenho um exemplo, assim, que para mim serve como paradigma, né? Uma determinada unidade industrial, assim, imensa, eles estavam com um problema, eles não conseguiram identificar qual tipo de refúgio que estava dando na linha de produção. Algumas caixas estavam saindo vazias, era tudo automatizado. Mas aí, de repente, isso não era padrão, não era de 3 em 3, de 5 em 5, de 1 em 1, era aleatório. Às vezes alguma caixa saía, então você tinha que parar a linha de produção, refazer o processo, então isso estava tendo um custo muito grande. Chamaram gente da Alemanha para resolver o problema, né? Aí chamaram gente, assim, eu acompanhei, assim, tangenciando a situação, porque foi um curso, na época eu nem estava ainda na auditoria fiscal, mas eu fui acompanhando por conta de um curso que eu estava fazendo há muitos anos atrás, né? Aí só os bambambam, aí eles foram, olharam o fabricante, entraram em contato com o fabricante, a máquina era importada, chamaram não sei quem, chamaram o Fera Neném, chamaram, com perdão da expressão, chamaram o Pica das Galáxias disso e daquilo e tal, né? E não funcionou. Aí aqueles bambambam, todo mundo de terno, todo mundo com nome diferente, todo mundo com cara de bravo, andando lá na linha de produção, e o pessoal da linha de produção lá de boa, trabalhando, né? Aí, assim, depois de milhares de dólares gastos, né?
um ser iluminado lá, um Messias, um escolhido, teve uma ideia. Vamos ouvir os trabalhadores? Não, mas assim, fortunas já tinham sido gastas, sabe? Vamos perguntar pro trabalhador? O que vocês acham? Um cara lá respondeu, pô, gente, põe um ventilador aqui, ó. Ele vai soprar a caixa vazia, acabou. Custo R$50. Ó, tipo assim, aí eles se deram conta de que o personagem principal daquele, entre aspas, comitê de ergonomia não tinha sido ouvido, que era o trabalhador. Olha a economia, né, que poderia ser gerado. Não, e assim, e eu vou mais além, sabe? Eu gosto muito da parte filosófica. Um dia eu espero conseguir fazer um mestrado na área de filosofia. Eu vou mais além do que essa parte da despesa. Tipo assim, qual o valor que essa empresa dá para o funcionário dela? Muito pouco, zero. Né? Como que essa empresa pode exigir que o seu funcionário vista a sua camisa? Né? Não, vocês precisam vestir a camisa, vocês são importantes pra gente, aqui o trabalhador... Não, agora é outra moda que eu detesto, o colaborador. Né? É aquele cara que colabora com a empresa. Não, pô, eu sou um parceiro comercial, a gente vai se unir para desenvolver uma atividade junto. É um colaborador, mas ele é meu funcionário, o cara é meu empregado, ele não está colaborando comigo. Ele está cumprindo ordem. Isso não é desmerecer a pessoa, não, gente. Né? Isso não é desmerecer ninguém, não. O cara é um funcionário, o cara é um empregado, ele tem a carteira assinada. A gente hoje está numa sociedade que parece que é vergonha se chamar o cara de... Não, ele é meu funcionário. Isso não é demérito, não. A gente vem de uma história, né? A própria origem da palavra trabalho, né? Vem de tripalium. Era uma ferramenta romana de tortura. Né? Porque na época o trabalho era uma coisa que denegria o homem. Por isso que os romanos tinham tantos escravos, por isso que os gregos falavam tanto do ócio. Né? O ócio, a gente também precisa rever isso, porque o ócio para os gregos não era ficar à toa. O ócio para os gregos era o tempo que você tinha para estudar. Né? Então o tempo que os gregos tinham para estudar, eles chamavam de ócio. Por isso que quando eles não estavam no ócio, eles estavam fazendo um negócio, aquilo que nega o ócio. Porque quando você está trabalhando, você não tem tempo de estudar. Né? Então essa questão, um ócio produtivo, isso, historicamente, isso não faz o menor sentido. Mas, enfim, então, quando a empresa começa a ter esse discurso com o trabalhador e não escuta sequer a sua opinião, como que esse cara vai se sentir valorizado, né? Porque, igual eu já falei mais cedo, o apetite não biológico do ser humano mais forte é o desejo de se sentir importante. Às vezes a gente entra numa organização, a gente acha que todo mundo lá quer enriquecer. Não. Hoje as pessoas, elas querem se sentir reconhecidas. E a ergonomia é fundamental para que isso aconteça, né? Porque quando você pensa na relação homem-máquina, né? E tem aquele filme do Chaplin que é icônico, ele sai apertando tudo quanto é parafuso que ele vê na frente dele, né? Quando a gente pensa só homem-máquina, não, todo mundo aqui só quer enriquecer, todo mundo aqui só quer ganhar dinheiro, todo mundo aqui só quer... ter dinheiro. Não, hoje as pessoas querem ter qualidade de vida. Hoje as pessoas querem se sentir importantes. Hoje as pessoas querem se sentir reconhecidas. Poder tomar decisões, por mais simples que sejam. Sim, e detalhe, Da Vinci falava que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Né? Então, às vezes, a gente está tão preso no que é complicado, porque a gente não consegue enxergar a simplicidade, porque a gente ainda não chegou no grau da simplicidade. Porque, acreditem, o óbvio, ele não é universal. Para o trabalhador, era óbvio que bastava colocar um ventilador lá. Mas para os fera neném não era óbvio. Precisaram importar gente do mundo inteiro para não conseguir encontrar a solução. É aquele velho ditado popular: santo de casa não faz milagre. Então, a gente precisa começar a confiar mais nos santos que a gente tem em casa. Ah, Sabino, você está falando para eu deixar a análise ergonômica do trabalho na mão? Não estou falando isso, gente.
mas eu estou falando que forma-se o comitê com as pessoas que, de fato, têm o poder de decisão, mas você não pode deixar a pessoa mais interessada no resultado desse comitê, você não pode deixar essa pessoa de fora. Porque, às vezes, os doutos, né, os cheios de títulos, né, os bambambãs, vão chegar às conclusões que, na realidade, não funciona. E só o trabalhador para saber qual é a real do trabalho. Certeza. Né? Em ergonomia, a gente fala tanto, né, do trabalho prescrito e o trabalho de fato, né? A galera do escritório conhece o trabalho que é prescrito, mas é ali no chão da fábrica que a gente vai sentir qual é a real do trabalho. Por isso que eu sempre, nas minhas inspeções, primeiro lugar que eu vou para a linha de produção. Eu vou para a linha de produção. Seja qual indústria for, pode ser numa indústria química, siderúrgica, pode ser indústria da construção civil, pode ser indústria plástica, pode ser uma indústria de beneficiamento de alimentos. Ah, não, vamos lá para o escritório. Eu falei, não, vamos para a linha de produção. Por quê? Se na linha de produção estiver tudo bem, os programas estão funcionando, os programas estão cumprindo com o objetivo deles. Então, qual é o peso que eu vou dar para o programa? Mínimo. Está tudo bem na linha de produção. Tá dando certo. Agora, eu vejo a linha de produção, aquela bagaceira, aquele caos, aquele pandemônio. Eu vou me ater a cada vírgula dos programas. Que é aquilo que eu falava no início. A fiscalização, ela é muito reflexo do fiscalizado. Lembro muito de um engenheiro civil daqui de Maceió, o Maurício, quando eu fui fiscalizar a obra dele, todo preocupado e tal. E assim, eu não fiquei nem uma hora dentro do canteiro. Eu costumo ficar assim 2 horas, 3 horas. Às vezes eu saio para almoçar e volto à tarde para a mesma obra, né? Eu não gastei nem uma hora lá. Ele, e aí, qual a bronca? Eu falei, Maurício, nenhuma, a obra tá boa. Aí ele olhou assim, como? A obra tá boa. Eu não preciso ver PCMAT. Eu não preciso ver documentação das terceiras. Sua obra tá bem. A coisa tá funcionando sozinha. Eu tô indo embora. Aí ele bateu na cintura assim, hoje eu tomo uma cerveja. Né? Porque assim, a obra tava bem, sabe? Você tinha proteção coletiva, você tinha proteção individual, você tinha dispositivo. Você tinha organização do trabalho, que a NR17 fala muito, inclusive, a forma como o trabalho é organizado, né? A forma como as atividades são distribuídas, né? Eu tenho 2 pessoas com habilidades diferentes, eu não posso esperar que essas pessoas cumpram as mesmas atividades de forma igual. Elas são seres humanos diferentes. E a construtora levava isso em consideração, né? Ela levava as habilidades individuais em consideração na hora de falar, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Né? Ela dava a ideia para os seus trabalhadores daquilo que eles estavam construindo. Eles tinham uma noção do todo. A pessoa que lá em cima, né, estava varrendo o chão, o servente, ele falava, não, eu não posso jogar o resto de entulho por esse buraco, porque o gesseiro está passando aqui embaixo, pode cair em cima dele. Então, aquela pessoa que tinha noção do todo. Por isso que eu gosto de trabalhar, de conversar com os trabalhadores. Sempre eu faço questão. Né? É aquela velha história. Né? Você tem 3 pessoas, né, fazendo a mesma coisa. Você pergunta para o primeiro, o que você está fazendo? Eu estou assentando tijolos. Pergunta para a segunda, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma parede. Já é diferente. Eles estão fazendo a mesma coisa. O primeiro respondeu o quê? Eu estou assentando tijolos. Ó, estou botando um tijolo em cima do outro. O segundo, eu estou construindo uma parede. Perguntaram para o terceiro, e você, o que você está fazendo? Eu estou erguendo uma belíssima catedral. Olha, Percepção. a amplitude. Qual é a relação que esse trabalhador vai ter com a atividade que ele está executando? É outra. Você ganha amplitude. Mas isso, o que proporciona isso? A organização do trabalho, que vem da onde? Da ergonomia. Né? E respondendo, né, vamos entrar finalmente no tema, literalmente falando, a visão do Sabino sobre ergonomia.
né? Hoje, né, eu enxergo na ergonomia como a única oportunidade de transformação das empresas. A única, né? Porque no mundo onde tudo acontece muito rápido, eu enxergo na ergonomia como aquela ciência que vai dar essa velocidade às perspectivas de mudança que a empresa precisa, né? Porque se a gente for fazer uma análise breve da história humana, né, no meu tempo, quando eu chamava um táxi, chego aí em 20 minutos. Que bom. Hoje, se eu peço um Uber que aparece lá, chega em 5 minutos, eu cancelo e chamo outro, para ver se ele chega mais rápido. É tudo rápido, né? É tudo rápido. Antigamente você, eita, né? Vou dar o meu exemplo, né? Comprei um determinado eletrodoméstico aqui para minha casa que eu precisava instalar. Antigamente, como eu faria? Eu chamaria um técnico, teria que agendar, né? Aí esse técnico ia atrasar, aí eu ia ter que ficar ligando para ele, aí ele não ia estar lá na empresa dele, eu ia ter que deixar recado. Hoje eu entrei no YouTube e aprendi. Eu instalei sozinho. Olha, eu continuo delegando. Então, assim, hoje, a ergonomia é aquela ciência que vai dar esse dinamismo para as empresas. E não sou eu que estou falando isso, Charles Darwin. O que Charles Darwin ensinou para a humanidade? Gente, não é o mais forte que sobrevive. Gente, não é o mais rápido que sobrevive. Charles Darwin ensinou para a gente que aquele que sobrevive é o que melhor se adapta às mudanças. E na nossa realidade hoje, uma realidade pela qual a humanidade nunca passou, hoje, é esse dinamismo, é essa oportunidade de se diferenciar que vai fazer com que as organizações sobrevivam ou não, né? Então, a ergonomia talvez não seja a única, mas sem dúvida que ela é uma peça fundamental desse quebra-cabeça, né? E a forma com que as empresas enxergam a ergonomia é o que vai dizer se ela caminha carregando uma âncora, aquela coisa pesada e difícil, né? E eu sou contra isso, e tá errado, carregando aquela âncora pesada, ou se ela anda com um binóculo de longo alcance. Não, eu tô enxergando lá na frente. Eu tô olhando para depois da pandemia. Eu tô olhando para depois da crise, né? Eu tô olhando para além. Essa vai longe, mas ela só vai tomar essa decisão se ela tiver ergonomia como opção de alternativa. Porque se ela descartar, essa tá fora. Perfeito. Muito boa a tua visão. Já esperava isso de você, mas só confirmou o que eu já esperava. Que bom. Há algum tempo. Sabina, a gente tem 8 minutos. Dá para eu te fazer uma perguntinha? Na verdade, 2? Não. Bom, se eu tiver a capacidade de responder, não tem problema. Tu sempre tem. Tô brincando. Igual a Sandra me falou no passado, não, você fala bem, enrola lá. Sabina, tem muitos profissionais aqui que nunca passaram por um processo de fiscalização ainda com os seus clientes. Tu poderia brevemente explicar quais são as etapas? Então, você chega na empresa, detecta situações ergonômicas, o que tu solicita e quais são os próximos passos a partir dessa tua visão? Igual assim, essa pergunta, ela merece um seminário, né? Então, pra gente, assim, abreviar, principalmente dentro de 8, nem na minha apresentação eu durei 8 minutos, eu gastei mais que isso, né? Mas, para a gente tentar resumir, né? A fiscalização do trabalho, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela não tem única e exclusivamente um caráter orientador. Quando o auditor fiscal do trabalho chega numa empresa, é você sendo parado numa blitz. Quando você é parado numa blitz, o policial não vai te orientar, ele vai fiscalizar o cumprimento da lei. E é bom que ele faça isso, porque se eu estou bêbado, ele me para e me diz, olha, Alexandre, não pode beber no volante não, tá? Tudo bom, seu guarda? Tamo junto, bate aqui.
Eu saio da blitz, eu posso atropelar uma família que estava no ponto de ônibus, né? Então é bom que ele cumpra a lei. Se eu estou numa situação que estou levando risco à integridade física de alguém, ele precisa me parar. Na fiscalização do trabalho não é diferente. Se a gente chega numa empresa e a situação está de determinada forma, que aquela empresa, do jeito que ela tomou as decisões dela e do jeito que ela se organizou, ela está causando mal para a sociedade na qual ela está inserida. É isso que a Constituição chama de valor social do trabalho, né? A forma de uma empresa desempenhar as suas atividades tem que gerar valor. Então, quando a fiscalização chega numa empresa, a fiscalização não está lá apenas para orientar. Ela está lá para fiscalizar o cumprimento da lei. Claro, se dentro desse aspecto a fiscalização entende que algumas coisas podem ser melhoradas, e principalmente falando, se for a primeira inspeção que aquela empresa está recebendo, né, não tem uma coisa muito grave, muito absurda, nada que pode matar alguém ou adoecer gravemente alguém, aí sim a fiscalização vai dar prazos para que algumas medidas sejam adotadas, né? Quando a gente entende, e aí eu não estou falando da parte subjetiva, eu estou falando da parte de respeito às diretrizes que estão contidas nas normas regulamentadoras do trabalho, no caso da ergonomia, principalmente a NR17. Quando a gente detecta que alguns dispositivos obrigatórios da NR17 não estão sendo cumpridos, a gente pede para que seja elaborada uma análise ergonômica do trabalho e que ela seja apresentada dentro de um prazo X de tempo. Quanto mais complicada, quanto mais diversificada, melhor dizendo, né, as atividades daquele estabelecimento, maior vai ser o prazo. Ah, não, eu tenho uma infinidade de atividades aqui, mas eu quero a análise ergonômica do trabalho só para essa atividade, só para esse ponto da sua linha total. O prazo vai ser menor. Então a gente dá um prazo. Depois do prazo, a gente volta e vê se aquelas determinações, se elas foram cumpridas, né? E também depende muito do prazo. Por exemplo, a simples organização de um vestiário, isso se faz em 3 dias, em 2 dias, dependendo, né? Mas a reestruturação de uma linha de produção, isso pode durar meses, né? Então, por isso, de novo, é o auditor fiscal? Não, é a empresa, né? O mesmo auditor que pode ter dado um prazo de 2 dias para a empresa adequar a questão do conforto térmico de um vestiário, que entra dentro do aspecto da ergonomia, né? Quando a gente fala de ergonomia, a gente está falando de conforto, a gente está falando de segurança, e a gente está falando de desempenho eficiente, né? Então, quando a gente fala de conforto térmico, a gente está falando de ergonomia, a gente está falando de PPRA, né? De riscos ambientais, né? Então, isso pode durar 2 dias, esse prazo, né? Mas agora, dependendo, o mesmo auditor pode dar um prazo de 3 meses num outro estabelecimento, às vezes até da mesma empresa, às vezes até da mesma organização. Em uma unidade, 2 dias, em outra unidade, 3 meses, né? É claro que ele vai conduzir de forma diferente. E porque eu já vi que meu tempo está acabando, né? Para a gente antecipar, né? Aí, não cumpridas essas determinações, aí é a multa do policial de trânsito, né? Passou a fase orientadora, a gente volta. Ah, não, eu não fiz essa organização no vestiário aí porque eu achei que não precisa, ou eu mandei o orçamento lá para minha matriz. A gente tem que se lembrar que já era para estar adequado antes da gente chegar no estabelecimento. Já era para eu estar de cinto antes do policial me parar, né? Então o policial me para, eu tô sem cinto. Ah, policial, tudo bem. Ele, não, mas eu vou te multar. Pô, mas eu arrumei em 1 segundo. Não, mas já era para você estar de cinto, né? Então aquilo já era para estar adequado antes da gente chegar. Então a gente ainda assim deu prazo e também não foi corrigido. Aí não tem para onde correr. Aí é lavrado o auto de infração, que é a multa. Aí vem uma penalidade, dependendo da quantidade de multas, a gente manda para o Ministério Público do Trabalho, que não somos nós, né? Aí o Ministério Público do Trabalho, através dos seus procuradores do trabalho, pode usar os autos de infração dos auditores fiscais do trabalho para entrar com uma ação contra a empresa. Por quê? É a questão do valor social do trabalho.
aquela empresa está tão errada, tão errada, tão errada, que ela não está gerando valor para a sociedade na qual ela está inserida, né? Então é mais ou menos aí os passos iniciais e finais de uma inspeção, resumidamente falando. Show. Beleza? Muito bom. Para fechar, Show. dito, se eu, ergonomista, eu fui contratada de uma empresa para atender uma solicitação que veio de uma auditoria de um fiscal. Se eu tô com alguma dúvida sobre aquela especificação, sobre aquele pedido, eu posso entrar em contato com o auditor para esclarecer? E se sim, quais meios? Deve procurar. Perfeito. Pode não, você deve ir procurar a inspeção do trabalho da sua regional e, de preferência, o responsável pela fiscalização. Nós não somos seres fantasmagóricos, nós não somos inacessíveis, nós não somos aterrorizantes, nós somos seres humanos como todos os outros que habitam esse planeta. Alguns mais acessíveis, outros menos, né? Mas é só para chegar com jeitinho, explicar a situação, falar que está com algumas dúvidas e procurar, de preferência, o responsável pela fiscalização. Não conseguiu contato com ele? A chefia dele. A chefia dele. Olha, eu tentei contato com fulano de tal. Você pode me passar o contato dele? Ele deixou um e-mail? Ele deixou o celular? Ele vai estar de plantão aqui para eu vir procurá-lo? O auditor fiscal responsável pela fiscalização é sempre a pessoa mais indicada para tirar qualquer tipo de dúvida. Perfeito. Beleza? Temos 44 segundos. Gente, tem um monte de pergunta. Eu tinha mais pergunta na caixinha. Não vai dar. Só Show de bola. a tua generosidade de estar aqui compartilhando Não, que isso. tempo e tua expertise, e será sempre bem-vindo aqui na minha casa. Para mim é uma satisfação, mais ou menos obrigado por esse convite generoso. Eu estou à disposição. A galera que está me vendo pela primeira vez, eu espero que tenham aproveitado pelo menos um pouquinho, né? E fiquem à vontade aí para mandar a mensagem para mim, para a gente trocar ideia. A gente está aí para isso, para todo mundo aprender junto.